dia, meus irmãos e irmãs em Cristo. Está escrito em Jeremias, capítulo 22, verso 29. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Em Mateus, no capítulo 17, verso 5 a 7, lemos: Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: Esse é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Meus irmãos e irmãs, vamos ouvir Jesus? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Senhor Deus de todo poder e glória, na gloriosa transfiguração de teu amado Filho, confirmaste os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias. E para estarmos em paz contigo, necessitamos, Senhor, do teu perdão. Tenha misericórdia, Senhor, e perdoa-nos. Suplicamos que nos perdoes por amor de Jesus Cristo e nos fortaleça com a voz da tua palavra e santa ceia, para permanecermos firmes na fé e numa vida consagrada ao Senhor, iluminados pelo Espírito Santo. Hoje queremos ouvir e meditar na maravilhosa história da transfiguração de teu Filho Jesus. Por tua misericórdia, faze-nos herdeiros com o Rei de sua glória, do novo céu e da nova terra. Abençoa, Senhor, o nosso culto, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, vamos agora acompanhar a palavra de Deus com o Salmo número 2, escrito pelo rei Davi, anunciando a vinda do Messias, o ungido rei enviado para resgatar e salvar a humanidade. No Natal, lembramos a vinda do Rei Jesus. E no dia da transfiguração, Jesus é glorificado como verdadeiro Rei para ser o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Está escrito: Salmo 2. Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor e o Rei que Ele escolheu. Esses rebeldes dizem: Vamos nos livrar do domínio deles. Acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono, lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com o seu furor. Ele diz: Já coloquei o meu rei no trono lá em Sião, o meu monte santo. O rei diz: Anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: Você é meu filho. Hoje eu me tornei seu pai. Peça, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro
você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele, senão ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Aleluia. Irmãos, a leitura do Antigo Testamento está em Êxodo capítulo 34, versos 29 a 35, onde Moisés tem um encontro que mudou até sua aparência. Após receber as novas placas da lei de Deus, os mandamentos, Moisés desce do monte com o rosto resplandecente. A glória de Deus é refletida em seus filhos, e isso causa espanto, pois é revelado o poder da palavra que devemos ouvir. Está escrito: a palavra de hoje é do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 34, versículo 29 ao 35. Moisés desce do Monte Sinai. Quando Moisés desce do Monte Sinai, carregando as duas placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus, mas ele não sabia disso. Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés, quando viram seu rosto brilhando. Porém, Moisés se chamou e Arão e todos os líderes do povo chegaram perto dele. Ele falou com todos. Depois disso, todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés. Ele lhes entregou todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, ele cobriu o rosto com um véu sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor. Moisés tirava o véu quando saía e contava ao povo de Israel tudo que Deus lhe havia mandado dizer. E o povo via que o seu rosto continuava brilhando. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até que entrava de novo na tenda para falar com Deus. Versículo em destaque é o 29. Quando Moisés desce do Monte Sinai, carregando as duas placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus, mas ele não sabia disso. Oremos. Amado Deus, nosso Pai, livrai-nos do véu dos pecados que cometemos, que o brilho do teu amor seja refletido em nossas vidas, para recebermos e compartilharmos perdão, vida e salvação. Em nome de Jesus. Amém. A epístola está em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 12, ao capítulo 4, verso 6, onde o apóstolo Paulo prega a Jesus Cristo como Senhor, aquele que resplandece em nosso coração para nos iluminar com a glória de Deus. Assim, aquele que é de Cristo reflete a glória que vem do Senhor. É uma glória que brilha através do Espírito Santo e nos torna cada vez mais parecidos com Jesus. Está escrito: Hoje faremos a leitura
do 2 Coríntios, do capítulo 3, versículo 12 ao 18, e do capítulo 4, do 1 ao 6. Diz assim: E, porque temos essa esperança, agimos com toda confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros da Antiga Aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. Esse véu só é tirado quando as pessoas se unem com Cristo. Mas agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como diziam as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui, a palavra do Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe a liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa. É por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo o que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Porque, se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não deixa ver a luz que brilha sobre eles. A luz vem de boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês. Por causa de Jesus, o que Deus disse, que a escuridão brilhe a luz, e o mesmo que fez brilhar o nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. O versículo de destaque é de 2 Coríntios capítulo 3, ao versículo 18. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Oremos. Amado Pai do céu, envia-nos o Espírito Santo para nos consolar, amparar e capacitar para sermos a tua luz neste mundo. Que a glória do teu Filho Jesus brilhe sobre nós. Retire o véu do pecado em nós para podermos brilhar na fé, na esperança e no amor. Em nome de Jesus. Amém. Estimados irmãos e irmãs no Salvador Jesus, o profeta Jeremias anunciou: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versos 5 a 7, lemos: enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. Vamos ouvir Jesus? Meus irmãos e irmãs, vivemos um tempo em que se ouve muitas vozes. Vozes da direita, vozes da esquerda.
Alguns até dizem que existem as vozes das catacumbas. Que vozes são essas? Vozes do bem e vozes do mal. Será que a voz de Deus está sendo ouvida hoje? Alguns, diante da dor, chegam a dizer: Deus, fale comigo se você de fato existe. Será que Deus pode falar conosco hoje? Certamente que sim. Ele fala conosco por meio de sua palavra revelada. E é nesta palavra que é o poder de Deus, que tem o poder de criar céus e terra, que Deus diz apontando para Jesus: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Então, será que vale a pena ouvir Jesus hoje? Se não ouvirmos Jesus, quem iremos ouvir? Lembramos hoje a transfiguração de Jesus, onde ele mostra a alguns discípulos toda a sua glória, antes de iniciar sua caminhada de sofrimento e dor rumo ao Calvário. Vamos ver um vídeo baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 2 a 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes, extremamente brancas, de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra poderia deixar assim tão brancas. Apareceram-lhes Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Moisés, Elias, então Pedro tomou a palavra e disse: mestre, é bom ficar aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. Com efeito, Pedro não sabia o que falava, pois estavam todos muito atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e da nuvem veio uma voz: este é o meu filho muito amado. Ouvi-o. E olhando eles logo em volta, já não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus os proibiu que contasse a quem quer que fosse o que tinham visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. Levantem-se, levantem-se, não tenham medo. Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. E eles guardaram essa recomendação consigo, perguntando a si mesmo o que significaria ser ressuscitado dos mortos. Irmãos, 6 dias antes da transfiguração, Jesus tinha dito aos seus discípulos que ele teria que sofrer e morrer. Levando Pedro, Tiago e João ao monte chamado Tabor, Jesus foi transfigurado diante deles. Seu rosto, seu corpo
e roupas ficaram muito brancas e brilhantes. E apareceram ao lado de Jesus Moisés, representando a lei, os mandamentos de Deus do Antigo Testamento, e Elias, representando os profetas que anunciaram a vinda do Messias. Essa transfiguração causou reações. Os discípulos ficaram assustados, com tanto medo que se prostraram na terra. Pedro, sem saber o que fazer, com um pouco de coragem, falou sobre fazer 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias, pois queria ficar ali no monte. Ele percebeu que ali era bom. Então Deus Pai, de repente, numa nuvem, se manifesta. Sua voz veio como se fosse um trovão e disse: esse é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Essa é a mesma voz, meus irmãos, que também se manifestou por ocasião do batismo de nosso Senhor Jesus. A voz do Pai. Os discípulos viram, por um breve momento, a glória de Deus revelada em Jesus. E mesmo sem compreender o que aconteceu, a fé deles foi fortalecida e depois desceram do monte com Cristo, pois ele ainda tinha que cumprir a principal parte de sua missão. Deixando de lado o seu poder e glória divinos, ele tinha que ser humilhado e morto para tornar-se o Salvador de todos os pecadores. A voz de Deus disse aos discípulos: escutem o que ele diz. O que isso queria dizer e o que quer dizer ainda hoje? O pastor Leandro Hibner, da igreja em Guarulhos, São Paulo, escreveu sobre o tema Vamos ouvir a voz de Jesus. E ele destaca, primeiro, entendemos isso como uma recomendação para que os discípulos ouvissem e crescem, isto é, aceitassem como verdadeiras as palavras de Jesus, inclusive o que ele tinha dito sobre seu sacrifício. Da mesma forma, nós também devemos ouvir e crer em Jesus, mesmo quando não compreendemos logo o que ele quer dizer, como foi com os discípulos naquela hora. E em segundo, escutem o que ele diz também, se refere ao que é dito no versículo 9 de Marcos, capítulo 9. Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Como vemos no versículo 10, eles obedeceram, mesmo sem entender bem. Da mesma forma, Deus também espera que nós não apenas escutemos sua palavra na igreja, no estudo bíblico, em nossa casa ou nas redes sociais, mas que sejamos fiéis praticantes da palavra no nosso dia a dia. Meus irmãos, a voz de Deus também diz a nós, os discípulos de hoje, escutem o que ele diz. Jesus tem uma palavra de amor para cada momento ou situação de nossa vida, e por isso fazemos bem em sempre ouvi-lo com atenção. Assim, irmãos, vamos ouvir a voz do nosso bom pastor. Pedro, ao ver a glória de Jesus com Moisés e Elias, queria ficar ali mais tempo. Mas Jesus mostrou que não podiam ficar onde tudo estava bom e agradável, longe dos problemas do mundo. Nós também muitas vezes gostamos de ouvir Jesus e ficar com ele quando tudo está bom e agradável. Mas ele nos convida, meus irmãos, a descer do monte, isto é, a sair e enfrentar os problemas e afazeres da vida, com ele ao nosso lado. Pois é no mundo que precisamos compartilhar
o que Jesus diz. Vamos ouvir o que Jesus diz. No início, afirmei que o nosso mundo é cheio de vozes diferentes. Vozes que nos convidam a trilhar diversos caminhos, que parecem ser boas vozes e atrativas. Quem está dizendo a verdade? Ouvimos tantos dizerem, em nome de Jesus. Quem diz a verdade? A voz de Jesus revelada na sua palavra é certa e verdadeira, é coerente e sempre quer nosso bem e nossa salvação. Ouçam o que Jesus diz em João 5:24. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Em João 6:63, diz, o Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. E em João 8:47, Jesus fala, a pessoa que é de Deus, escuta as palavras de Deus. E então, meus irmãos, vamos ouvir o que Jesus tem a nos dizer? E Ele tem a muito nos dizer nos dias de hoje, porque quando a culpa pesa sobre nós, Jesus nos diz, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E Jesus diz, e meu filho, os seus pecados estão perdoados. Precisamos ouvir de Jesus porque quando as dificuldades da vida aparecem, Ele diz, no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Quando parece que mais ninguém se importa, ninguém quer lhe ajudar, Jesus lhe diz, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Quando o fim desta vida chegar, meus irmãos, Jesus vem e nos conforta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Então, vamos ouvir Jesus? Vamos ouvir, porque é para mim e é para você que a voz do céu fala hoje. Essa voz está nas Sagradas Escrituras e na sua palavra é que Jesus hoje nos traz palavras de consolo, orientação, perdão, vida e salvação. Certa vez, em uma viagem de barco, várias pessoas estavam aterrorizadas por uma tempestade que assolava a embarcação. Os passageiros estavam muito assustados. Vendo toda a situação, um dos passageiros, mesmo sem autorização, decidiu conversar com o piloto. Chegando na cabine, vê o piloto e os demais ajudantes sorrindo e conversando normalmente. O passageiro, antes apavorado, volta para os outros e diz, tudo está bem, eu vi o sorriso na face do piloto. Meus irmãos, essa história nos lembra os momentos em que Jesus e os discípulos enfrentaram as tempestades em alto mar. Nós lemos em Mateus, no capítulo 8, versos 23 a 27. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o barco de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo, socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são tão medrosos?
respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm? Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Portanto, meus irmãos e irmãs, vamos ouvir Jesus. Nosso Pai do céu tem falado ao longo dos séculos. Escutem o que Ele diz. E é o que Deus disse aos discípulos no Monte da Transfiguração, e é o que Ele nos diz hoje. E não somente ouvir, mas procurar colocar em prática o que Ele diz. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E esse amor, vamos lembrar no período da Quaresma, que começa essa semana. Que o Espírito Santo nos faça sempre ouvir Jesus e somente a Ele, pois só o seu Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. E é esta palavra que o apóstolo Paulo testemunha dizendo em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 18. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. Portanto, meus irmãos, vamos ouvir nosso bom pastor Jesus. Amém. Vamos, meus irmãos, agora dedicar nossas ofertas de gratidão a Deus, sabendo que Ele jamais vai deixar faltar o pão em nossa mesa.
Vamos falar com Deus em oração. Amado Pai, nosso Deus e Criador, chegamos diante do Senhor agradecidos, porque em Tua misericórdia e pelos méritos de Teu Filho Jesus, fomos perdoados de nossos pecados. Obrigado, Senhor, por não deixar faltar o pão em nossa mesa. Obrigado, Senhor, pelo pão espiritual que temos recebido, e especialmente hoje, pela mensagem lembrando o glorioso dia da transfiguração, onde a Tua glória se revelou, para que não restasse dúvidas de que Jesus é o Teu Filho amado, a quem devemos ouvir. Continue te revelando a nós em Tua santa palavra, para nos mantermos firmes na fé verdadeira. O testemunho dos Teus filhos, dos Teus discípulos, Pedro, Tiago e João, revelaram que era bom estar ali. Antecipaste para eles o resplendor do céu, tanto que gostariam de permanecer lá. Porém, junto contigo, eles tiveram de descer o monte e voltar à realidade do mundo. Da mesma forma, nós ansiamos pela revelação da Tua glória, para estarmos eternamente contigo. Porém, ainda estamos no mundo, e todos os dias convivemos com os seus males. Enquanto peregrinamos nesse vale de lágrimas, estende Tua mão curadora aos doentes, reanima os abatidos, consola os que choram a perda de pessoas queridas. Sê o ajudador dos que estão desprovidos de alimento, roupa e abrigo. E a nós que conhecemos a brilhante luz da fé, motiva-nos a compartilhar o que temos com aqueles que precisam de ajuda, de um ombro amigo. E nesse tempo de pandemia, Senhor, abençoa a ciência para que a vacina seja eficaz. Aos que foram atingidos pelo vírus, envia a cura. Aos que cuidam dos doentes, fortalece e encoraja nas suas funções. Abençoe, Senhor, a Carolina Judite Azevedo Gonçalves, que no dia 12 completou mais um ano de vida. Esteja sempre junto dela e de toda a sua família. E finalmente, Senhor, ouça a nossa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Louvemos ao Senhor. See
Recebam, meus irmãos, a bênção do Senhor. O Senhor nos abençoe e guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Aleluia. Estimados irmãos, firmados em Cristo, vamos ouvir a voz do nosso bom pastor, que veio para nos resgatar e salvar. Que na quaresma de 2021 seja um tempo para todos de verdadeiro arrependimento, em busca do perdão, da vida e da salvação em Jesus. Convidamos a todos para os cultos presenciais aqui no templo da Igreja Luterana, aos domingos, 9 horas. Pedimos que sigam os protocolos de segurança para a proteção. Quanto aos que estiverem precisando de auxílio, entre em contato conosco ligando para 3321-7132. Nos despedimos desejando a todos que a glória de Jesus resplandeça sobre nós e nos dê a paz. Amém.